Muito boa noite a todos. Benedito. Hoje nós vamos abrir para perguntas e respostas. Para aqueles que tenham dúvidas ou queiram colocar suas opiniões. De quando em quando a gente sempre faz esse pequeno pinga-fogo para aqueles que queiram colocar aí os seus questionamentos. Então fiquem à vontade. Licença. Posso falar? Claro. Duas colocações assim. No Missionários da Luz, do livro, né? O Alexandre, que é o instrutor lá, ele fala o seguinte: que Jesus foi o Espírito de verdade. Essa colocação que foi dada em relação à purificação, né? Uma pergunta é essa: realmente é verdade isso? O Espírito de verdade. Jesus foi o Espírito de verdade, realmente. Esse é o seu questionamento, a primeira pergunta. E a outra, assim, ele fala que à noite, por causa da lua, né? Você fala assim, que durante o dia que é o sol é uma coisa, à noite é outra. Durante o dia, as pessoas que estão doentes, têm aqueles pensamentos sofredores, assim, o sol ele quebra esses pensamentos. E à noite já não acontece por causa da lua. Como que acontece isso? Primeiro questionamento: Jesus é o Espírito de verdade. Através do Consolador, que é o Espiritismo, ele que esteve à frente de todo trabalho e de todo projeto da Terra. Ele é o Espírito de verdade. Isso se confirma. Segundo, os raios solares, eles queimam todos os miasmas deletérios dos nossos pensamentos. Ele não só fortifica e fortalece a vida, como todos nós necessitamos do sol, tanto para a fotossíntese como para a biossíntese. Nós necessitamos dos raios solares para a manutenção não só do nosso corpo físico, como também do nosso corpo espiritual. O que nós devemos compreender, e o que Kardec diz, é que os raios solares nada mais são do que os pensamentos e sentimentos de espíritos superiores que vivem nesta estrela chamada Sol. Existem também no mundo espiritual, em outras dimensões, em outras realidades, tempestades eletromagnéticas que também fazem esta faxina. Como os raios e trovões e todos os fenômenos da natureza também servem como purificadores e transformadores de energia. Então não só o Sol, mas existem também outros processos. Isso está em Obreiro da Vida Eterna, de André Luiz. Ele fala sobre as tempestades eletromagnéticas que servem para purificar os ambientes doentes, não só da Terra, mas de outras realidades espirituais. Ficou claro? Benedito, as pessoas que escolhem crer com o propósito de desencarne, leva algum compromisso mais radical para ele espiar ou provar tudo? No caso da cremação? Não, de maneira alguma. Primeiro que o processo da cremação, ela é de uma cultura do Oriente. E através deste processo, na verdade, há um grande simbolismo de desapego.
né? De você compreender que essa veste, ela já não te serve mais. Uma próxima questão do Livro dos Espíritos, a questão 310, ela questiona sobre o que o espírito vê da veste física dele. Era o que a gente ia meio... Não é? A resposta é apenas uma veste. Ele se vê liberto dela, se vê feliz dela, porque é uma veste grosseira, uma veste pesada. Então, os povos do Oriente, por essa busca da espiritualidade e do desapego, já compreendiam isso, que não haveria nenhum mal a respeito da cremação, porque isso é uma veste grosseira. E o verdadeiro habitat é o mundo espiritual, aonde nós iríamos nos revestir de uma outra veste, de um corpo semimaterial, leve, como tem que ser. Então aquele que opta pela cremação é um indivíduo que já traz isso na sua própria consciência. Eu não sou essa realidade física. Já tem uma libertação. Uma certa libertação, né? Sim. Os povos do Ocidente cultuam os corpos. É um apego. O cultuar o corpo, mesmo no funeral, mesmo nas cerimônias religiosas. Se você estudar os povos do Oriente, é completamente diferente. Na Índia, existe sim uma celebração espiritual, de preces, de mantras, de orações, mas eles sabem que o corpo não mais o pertence. Já o Ocidente é diferente, né? Existe ainda um fator simbólico de apego àquele ritual, né? Daquela cerimônia de se enterrar, de se cultuar. Então isso é o processo da cremação. Já é um processo de compreensão da vida espiritual. O meu corpo retorna ao pó, retorna às cinzas, e eu retorno ao mundo espiritual. Nesse sentido, a doação de órgãos, então, também seria uma forma de desapego, porque afinal de contas, se uma roupa não tem mais utilidade, exato. você não dá para outro, né? Boa colocação. Uma roupa que não me serve mais, não me tem mais utilidade, para que guardá-la no armário? É a mesma coisa da doação de órgãos. O que eu vou levar? Mas o apego nosso, o medo de se doar, que ainda é do Ocidente, né? Nós estamos presos a isso, porque nós achamos que vai nos faltar, porque são órgãos que não nos valem de nada no mundo espiritual. Os olhos, o fígado, o rim, o coração, não nos valem de nada. As córneas, de nada, de nada. Então, bem colocado. É uma roupa que no qual já não me serve, não me cabe, e me compete doar a outro que no qual necessita. É esta visão que nós temos que ter a respeito da doação de órgãos. Quer dizer, esses órgãos físicos não vai ter nenhuma utilidade para onde eu vou. Nenhuma utilidade. Então que eu possa emprestá-los àqueles que no qual não conseguem enxergar. É porque ele vai atrapalhar, né, a nossa evolução no mundo em que passamos dele. Porque ele é pesado. Sim. É matéria. Então não adianta a gente não. Nós não temos que nos prender a nada. Nós temos que viver nesse mundo tal como temos que aprender, mas compreendendo que nada nos pertence, a não ser as nossas memórias. Nada nos pertence. Nós não vamos levar nada. Nada. Por isso que Jesus nos convidava a viver o hoje. Viva o agora. Esse momento.
né? Não ficam presos ao passado, nem fiquem vivendo no futuro. Aprendam a viver agora. Porque o que pertence a nós é apenas as nossas memórias, apenas as nossas emoções, os nossos pensamentos. Isso nos pertence. É a nossa bagagem. O restante, nada mais. Então se cria tanta ansiedade, tanto medo, por nada. Por nada. E aí, quando nós paramos para compreender, para entender isso, nós geramos um sofrimento descabido. E sensações horríveis. Sensações horríveis. Sensações que são tóxicas. De vibrações pesadas. Que nos aprisionam a sentimentos materiais, físicos. Então o exercício de estar aqui é o exercício de se espiritualizar, de se desapegar, de sutilizar os instintos das sensações. Os filhos não nos pertencem, o emprego não nos pertence, o dinheiro não nos pertence, a casa não nos pertence, e nem os títulos nos pertencem. O que nós levamos é apenas o nosso conhecimento, a nossa bagagem, os nossos afetos, as nossas memórias. É o que nós estamos estudando sobre lembrança corporal no Livro dos Espíritos. Né? Por que os espíritos não se apegam à vida toda material? Porque ela é da vida material. E da vida material fica. Benedito, nós somos kardecistas. As pessoas que vão no candomblé, na umbanda, são nossos irmãos menos esclarecidos, também estão no crescimento? Eu digo que todos nós somos necessitados. Sim. Tem uma frase de um educador brasileiro, Rubem Alves, que diz que Deus nos deu asas, mas as religiões nos deram gaiolas. Tem uma outra frase de um espiritualista indiano que diz: a diferença entre espiritualidade e religião é que a religião pode ser comparada ao rótulo de uma garrafa, e a espiritualidade é o que tem dentro de uma garrafa. A maioria das pessoas se aprisionam no rótulo da garrafa, pouquíssimos tomam o que tem dentro da garrafa. Isso é espiritualidade. Nós não conseguimos mensurar um ser humano pela religião qual ele possui. Não temos essa condição de mensurar se ele está numa religião espírita. Isso não quer dizer que ele seja melhor do que o indivíduo que está numa religião umbandista, o candomblé. Religiões são caminhos que nos levam a Deus. São caminhos que possamos fazer o melhor proveito da nossa religião. Certa vez, num congresso mundial, perguntaram ao Dalai Lama, e uma pergunta capciosa. Perguntaram a ele assim, um frei católico, que agora já não é mais católico, perguntou a ele: qual é a melhor religião? E na cabeça do frei ele esperava a resposta de que seria o budismo, a religião dele, do Dalai Lama, por ser mais velho que o catolicismo. A resposta do Dalai Lama foi: aquela que te faz melhor. E não contente com a resposta, o frei então perguntou para ele: o que é ser melhor? Melhor é quando você se transforma em amor, em compaixão, em indulgência, em caridade. Se as religiões estiverem implantando isso, essa é a melhor religião.
Essa é a melhor religião. Sabe aonde mora o perigo? Aonde ele se esconde? Na nossa vaidade, no nosso orgulho. Nós somos espíritos imortais. Nós estamos apenas de passagem. Então, ora vamos ser protestantes, budistas, esotéricos, espiritualistas, espíritas. Queremos conhecer todas elas, para compreender que todas elas são importantes. E no kardecismo, como que é visto o fato de colocar túmulos, expor túmulos, dezenas de anos, com fotografias, com alguma mensagem, alguma coisa? O senhor fala dos funerais? Isso não. Os túmulos no cemitério. Onde é enterrado. Aonde são enterrados? Os corpos. O que eu poderia dizer ao senhor? Que para nós são apenas corpos e monumentos, nada mais do que isso. Porque o que é mais importante aos nossos seres amados, que não mais se encontram nessa realidade física, são as nossas orações, o nosso carinho, o nosso amor. Isso é muito mais importante do que qualquer funeral, do que qualquer túmulo. Isso é o mais importante. É verdade que eles vêm receber? As flores que nós devemos levar, e aquelas que são perfumadas e verdadeiras, e aquelas que procedem da nossa alma. Porque aonde estiver esse ser amado, o meu pensamento de amor, de vibrações salutares, chegará a ele. E esse pensamento pode ser moldado às flores que eu posso levá-lo até ele, o perfume do meu amor, do meu carinho, do meu muito obrigado, da minha saudade sincera, não de apego, não de sofrimento, mas sim de amor. Isso é o mais importante, filho, porque para os espíritos não há dia, há anos, e todos os dias e anos é tempo de recordar aqueles que não fazem mais parte da nossa trajetória, com muito carinho e com muito amor. Porque senão apenas virou um ritual. Certa vez um indivíduo queria seguir o mestre, mas questionou o mestre: mestre, eu quero muito lhe seguir, mas é necessário que eu enterre meu pai. A resposta de Jesus foi o quê? Deixar que os mortos enterrem os mortos. O que Jesus queria dizer com isso? Aquele que desencarnou já cumpriu sua missão, não se preocupe, é apenas um corpo. Porque aqueles que estão no mundo espiritual, os mentores, irão amparar o seu ser amado. É apenas rituais. Mas o que nós devemos compreender é o que vem do nosso coração, é o que vem dos nossos pensamentos, e não os rituais. Curtir, e Verídico, com licença, e quando dá aquela saudade, sabe, uma saudade gostosa, assim, que a gente até às vezes até faz prece, mas falando com a pessoa, puxa, né? A gente está com tanta saudade, a gente espera que esteja tudo bem. A saudade é a lembrança. É a lembrança. De tudo. É a lembrança que chega até nós do ser amado, que nos envolve com o pensamento dele e toca de forma sutil nas nossas memórias, acionando lembranças para dizer assim para nós: eu estou bem, eu estou vivo.
e oro por vocês. Porque a saudade é um sentimento, como diz o Chico, que fere em dois mundos, mas que deixa um amor, que aciona um amor guardado em nós, melhor dizendo. Só um momentinho, deixa eu só ver aqui, só a moça. Se existe um número limitado de espíritos no universo todo. Se há um limite de globalização, de criação, a criação é incessante. Ela é incessante. Até porque o universo não é limitado. É incessante. E há moradas para todos. Há moradas para todos. Com uma organização que nós não conseguimos mensurar. Eu gostaria de saber se a gente tem grande chance de reencarnar no mesmo local que a gente já vive, ou pode... Sim, é possível. É possível reencarnar no mesmo lugar, muitas vezes com o mesmo grupo familiar. Sim, como também é possível que possamos reencarnar em outros lugares do planeta, em outras culturas, para aprender idiomas, conhecimento e para termos uma outra visão do mundo. E as pessoas próximas a nós, os familiares, quando desencarnam, podem ir para níveis diferentes. E a gente conseguiria ter relacionamento com eles nessas outras esferas ainda, quando o vínculo é forte? Olha só, quando os nossos familiares, e principalmente aqueles que já avançaram um pouco mais do que nós, eles vêm nos visitar. Porque por vezes nós não temos a vibração e a sutileza de chegar até onde eles estão. Mas como a saudade é grande para todos, até mesmo para aqueles que evoluíram, então aqueles que já chegaram a uma certa evolução, eles conseguem condensar a sua vibração e nos visitarem onde nós estamos. É uma permissão divina, né? É uma permissão divina. Porque é uma ligação que nunca se perderá. Nunca. Não, nunca. Não importa em que canto você se encontre do universo. Os laços criados de forma afetiva, harmoniosa, sempre estarão estabelecidos pela saudade e pelo amor. Pela saudade e pelo amor. Sempre. E nós nos alimentamos disso, filha. Nós nos alimentamos e precisamos disso, porque nós somos seres que fomos criados para amar uns aos outros. Nós necessitamos do amor. Nós necessitamos disso. Por isso que o intercâmbio mediúnico é uma das leis que rege o universo. O intercâmbio é uma das leis que rege o universo. Porque se nós não tivéssemos o intercâmbio, seja de forma física, você sentindo fisicamente o ente querido que já desencarnou, ou sentindo o pensamento dele te envolvendo, nós não suportaríamos viver neste planeta. Nós não suportaremos, tamanha saudade, a dor dela. Então o intercâmbio é uma das leis que rege o universo. E vem para consolar também. Nós nos alimentamos disso. Sempre. Então aqueles que estão numa outra realidade, que até mesmo você não lembra agora, estão ligados a ti por este amor, por essa saudade. Eles oram por você, eles torcem por você, eles sofrem com você quando você sofre, ficam felizes quando você está feliz, porque isso nos dá esperança, isso nos dá força e ânimo de um dia poder encontrá-los de uma maneira também física, não só em pensamento, mas de estar na mesma realidade, até o ponto de percebermos que não haverá mais realidade física,
porque o pensamento nosso chegará até eles, e o deles chegará até nós, e nós sentiremos isso de uma tal força que nós não necessitaremos mais da questão física. Você já respondeu, eu queria perguntar. Desculpa. Eu queria perguntar assim mesmo. Quando as pessoas sentem saudade daqueles que se foram há pouco tempo, choram, reclamam, realmente essa vibração dessa pessoa prende o espírito, não deixa ele libertar, ir embora? Quando é um sofrimento de apego, de quase posse, quando é uma dor egoísta, física somente, há um sofrimento para ambos os lados. Há um sofrimento do indivíduo que não consegue compreender que a morte é uma troca de estação, é um processo apenas de transição. E há um sofrimento para aqueles que se encontram também na realidade espiritual, porque sentem as vibrações do ser amado que ficou, que no qual se encontra desesperado, desnorteado, sem motivo, sem sentido para a vida, porque o sentido da vida, ela não está nas pessoas, ela não está nos lugares, ela não está na posse, ela não está no dinheiro, não está nas coisas, mas ela está dentro de cada um de nós. E cada um de nós tem que ser responsável por aquilo que constrói, porque não é o outro que vai me dar estado de esperança ou de felicidade, mas o que me dá estado de esperança e felicidade é o amor que eu construo em mim e dou ao outro. Porque nós estamos cercados de pessoas, de indivíduos, e que no qual eu posso amar e ser amado a todo momento, não exclusivamente só aquela pessoa, porque nós somos uma única família. É esta compreensão e esta vivência que nós temos que ter. Pessoas vêm e vão porque fazem parte, as coisas vêm e vão porque fazem parte, mas o que nos estabelece uns aos outros é o amor que liberta, é o amor que respeita, é o amor que compreende que aquele indivíduo cumpriu com o papel dele, e eu tenho que lhe dar a permissão de ir embora. Vá embora, se liberte dessa gaiola, dessa prisão, e seja feliz aonde você estiver. Isto é amor. Isto é amor. Nós queremos segurar as pessoas de uma tal maneira que no qual nós aprisionamos sem perceber, e o quanto nós fazemos mal a elas. Então nós precisamos nós precisamos nos nutrir do amor no qual nós damos ao outro. Deixa eu fazer uma outra pergunta. Voltando um pouquinho. É rápido, só vou colocar uma outra coisa. Porque na vida existe a lei da compensação. Quando você está aberto para amar, não quer dizer que aquela pessoa ela não é cara a você. Ela é sim. Ela está no seu coração, ela está na sua memória. Mas quando nós estamos abertos para amar, porque amar é o sentido da vida, amar nos dá o sentido da vida, nós percebemos que esse sentimento ele nos envolve de tal forma que no qual nós continuamos com a nossa trajetória, sem nos deixar cair, sem nos aprisionar, sem nos aprisionarmos na revolta, na frustração, na dor emocional. Mas nós precisamos aprender a nos amar
e amar ao próximo de uma tal maneira que no qual nós possamos dar a permissão deles irem embora. Isso é amor. Porque eles sofrem também, né? Todos sofrem. Nem só a gente. Pode perguntar. Voltando um pouquinho. A gente vê falar muito em cremação. Parece um modismo de pessoas que ouvem falar e quer fazer igual. Vou falar um exemplo de minha casa. A minha mãe sempre falava que queria ser cremada. Falava com meus irmãos, todos eles, quando eles iam passar a pizza para lá. Um dia eu cheguei na mãe e falei assim: mãe, você sabe o que é uma cremação? Você tem conhecimento espiritual para aceitar isso? Porque se você for cremada e ficar do lado do seu caixão, sabe o que vai acontecer com você? Vai duas vezes. Pela dor, pela queimação, e são um entendimento disso. Isso eu acredito que acontece com muitas pessoas que fazem isso, mas sem conhecimento de causa. Eu acredito que deve sofrer um bocado. Você pode esclarecer sobre esse assunto. Olha só, em primeiro lugar, o processo de desencarne, tirando os processos de suicídio ou suicídio indireto, que é o lento, gradativo, onde o indivíduo se mata aos poucos, todo o processo de desencarne, em primeiro lugar, há um torpor. O indivíduo encarnado, ele passa por um torpor, ele é desligado, e praticamente ele acaba não sentindo quase nada. E isso está no livro dos Espíritos, né? Não, mas olha só, quando ele acorda dessa realidade, já passou o desencarne. Já passou o desencarne. Né? Porque na maioria dos desencarnes, quase que uma regra, existe um torpor, uma dormência, como se o indivíduo tomasse uma anestesia e acordasse numa outra realidade. Então ele não sente o processo. Ele não sente o processo. E um indivíduo que pede para ser cremado é porque ele concebe a imortalidade da alma. Ele mesmo já concebe a imortalidade da alma, a pré-existência. Mas parece que eu já li livros aí que o espírito sofre muito quando cai numa realidade que ele não esperava aquela situação. Olha só, se não for do gosto dele, é melhor não fazer. Mas se é um pedido dele, é necessário que eu faça. Por que eu estou dizendo? Porque quando ele pede, olha, eu não gostaria de ser cremado, eu não gostaria de doar os órgãos, é porque ele está preso àquela realidade e ele acha que vai fazer falta, ele acha que vai sentir dor. Então mentalmente ele se prende àquela ocasião. Sabe aquelas pessoas que são impressionistas? Que você diz uma coisa, só de você ter falado, ela já sente aquilo. Mas por quê? Porque mentalmente ela já se encontra presa a uma realidade. Então é melhor não cremar. O que o Emmanuel diz é a espera de 72 horas. E eu entendo. Sabe por que 72 horas? Porque 72 horas é o processo de recolher todo o fluido vital. Porque o que dá sensação entre o perispírito e o corpo físico é o fluido vital. E mesmo no desencarne, ainda fica uma porção do fluido vital. Por isso que ele diz de não se cremar logo em seguida, para recolher esse fluido vital, para o espírito não sentir as impressões. Sabe por que o suicida sente as impressões da morte física? Porque ele está cheio de fluido vital ainda. Por isso que ele sente os vermes corroer, porque o fluido vital que não escorreu, não se esgotou, faz com que deixe a mente dele viva e presa à matéria. Entendeu? Por isso que se pede 72 horas. 72 horas é o suficiente
dos socorristas espirituais, os magnetizadores, os operadores que cortam os cordões fluídicos de corpo físico e perispírito, né, de recolher ou transformar todo aquele fluido vital do corpo físico, para que o indivíduo não sinta as sensações do desencarne. Então existe todo um processo. Tem uma equipe toda. Existe todo um processo. Agora, sim, eu concordo com o senhor, porque cada reencarnação e cada desencarne, de indivíduo para indivíduo, um não é igual ao outro. E há muitos desencarnes que, por processo expiatório, o indivíduo sente até o último segundo da dor do desencarne. E aquela dor é um processo expiatório. Como há indivíduos que sofrem um acidente horrível e que são desligados antes do acidente e que não sentem nada. Agora, a esses que sentiram é porque existe um processo de expiação. Aquele desencarne fazia parte do aprendizado dele, daquela maneira, daquela forma. Mesmo que ele tenha sentido tudo aquilo, fazia parte do reequilíbrio mental dele. Nós precisamos nos educar para a morte, para a transição. Nós precisamos nos educar para a transição. E nos educar para a transição é compreender e vivenciar esta vida espiritual em nós, para que no momento do desenlace tenhamos a força para suportar. Por exemplo, narra-se no livro Paulo Estevam que quando Paulo é decapitado, ele ainda no mundo espiritual sente as dores ainda no pescoço, né? A tontura, mas logo ele se posiciona, porque se educou perante a morte, não teve medo do desencarne, estava preparado, se preparou para o processo e tocou a vida adiante. É a mesma coisa de eu torcer um pé, levantar e continuar andando. Não digo poucos, mas nós temos uma vida para nos preparar e para desencarnarmos de uma forma digna. E quando eu falo digna, é de consciência, com coragem, com convicção, com fé. Independente como vai ser o desencarne, se vai ser doloroso ou não, mas que eu testemunhe a minha fé, que eu testemunhe o Cristo no qual eu quero carregar no meu coração. Só um momentinho, ele só levantou lá, já passo para você. Pode colocar, filho. Você falou que o que nós levamos para o Espírito, as nossas preces boas, ou mesmo flores presentes que a gente levar, que sejam coisas boas, vão chegar até ele. Mas isso acontece mesmo que ele já esteja reencarnado? Sim, porque ele vai receber as preces, independente de onde ele estiver. Mesmo que ele esteja reencarnado, ele vai receber estas preces de amor, de gentileza, de carinho, ele vai receber. E isso vai ajudá-lo, independente da condição ou da realidade no qual ele se encontra. Sempre. Eu digo uma coisa, filho: prece é um bálsamo à alma. A maioria de vocês e de nós que nos encontramos no mundo espiritual, estamos de pé porque nós recebemos preces que nos fortalecem, para que a gente se anime, porque prece é como se fosse um revigorante à nossa alma. Ela nos ajuda em qualquer realidade. Quando você recebe uma prece fervorosa de amor, aquilo é como se você tivesse
tomando uma grande dose de adrenalina, de coragem. Sabe aqueles dias que você não está bem emocionalmente? E que de repente você se sente envolvido e do nada você sente o coração batendo, uma coragem, uma força. Já teve essa sensação, filho? Isso é prece de alguém que te ama, que estava ao teu redor. Eu não digo só de um mentor espiritual, porque quando nós sofremos, nós emanamos o sofrimento. Aqueles que têm sintonia conosco e que nos ama, percebe que nós não estamos bem. Percebe. Eu posso receber uma prece de um encarnado. Uma mãe, principalmente com o filho. Quantas vezes a mãe liga para o filho, você está bem? E ela sabia que o filho não estava bem. Porque há uma ligação de amor, de vibração, de carinho. É assim entre vocês encarnados, é assim entre os desencarnados para desencarnados, é assim para os desencarnados para os encarnados, e vice-versa, encarnados para desencarnados. É uma luz que pisca, filho. Olha, o fulano não está bem. Me acendeu uma lembrança dele. Eu vou orar por ele. Eu vou orar. Aí de repente aquela oração chega até um indivíduo necessitado, abatido, fadigado, desanimado. E de repente do nada o indivíduo sente uma força. Isso é prece. Isto é prece. Isto é o amor de alguém nos envolvendo. E é isso que nos dá força para continuar. Só um pouquinho, deixa só ele perguntar. Eu trabalho num ambiente que eu deparo com a morte quase o tempo todo. Muitas vezes quando a gente pega um paciente analisando, longe da família, dentro da UTI, de repente a gente chega perto, fazer uma oração e pedir para que ele siga a luz dele. Sem ele conhecer, ele aceita aquilo? Muito. Você está servindo de instrumento da espiritualidade de Deus para apaziguar o momento derradeiro dele e que no qual ele precisa. Isso mostra que nenhum de nós está desamparado perante as mãos do Criador, porque uma boa alma, seja ela encarnada ou desencarnada, vai envolver aquele indivíduo no momento derradeiro dele, no momento do último suspiro, de fazer uma oração para que ele possa acalmar o coração, para que acalmando o coração ele entre em sintonia com Deus, ou com as coisas boas no qual ele queira acreditar, e ali ele, de forma tranquila e suave, vai acontecendo o desenlace dele. Se vocês soubessem os benefícios da prece, e isso é cientificamente comprovado, o quanto que ela nos faz bem para nós que oramos no nosso organismo físico ou no perispírito, no corpo espiritual, bem para aquele que recebe, porque acalma todas as funções vitais, acalma a mente dele, que no qual acalma todas as funções vitais dele, e que no qual ele consegue ter uma frequência mais sutil para captar as energias que no qual ele precisa. Nós devemos orar por todos, mesmo que eu não conheça, mas o bem que tem por detrás de uma prece e a força que há nela é extremamente poderosa e reconfortante. Nós devemos fazer para os outros filhos sempre o que nós gostaríamos de receber, se colocando no lugar daquela pessoa. Como eu gostaria de ser tratado? De que maneira? Como eu gostaria de ser recebido? E assim fazer para os outros, de todo amor e de todo o nosso coração. Senhora do lado. Já respondi, me desculpa. Então. Benedito, eu tenho que quando eu faço orações, assim, meus entes queridos, das folhas, como ele diz,
eu sinto um arrepio muito forte. Aí você diz que é o poder da oração. É o poder da oração. Então, eu acabo entendendo. Às vezes eu fico até com medo. Aí falar, nossa, ai, nossa. É a força da oração que nos envolve e que no qual nós emanamos ao outro. Porque a oração é uma energia criada por nós. Não, mas na hora que eu estou olhando para essa, sem pai, mãe, irmão, agora, aí eu sinto, parece que vem, aí completou você. Então eu acho que é o poder da oração. É o poder da oração. Estou ali pedindo, eles estão recebendo. A oração é uma parte de nós que vai ao outro. Então eu imagino que esse arrepio que eu sinto é que eles estão recebendo o que eu estou mandando. Então eu acho que completou. Pergunta, Cristina. Vai mudar totalmente o foco. Eu queria que você falasse, que eu tenho dúvidas sobre a época de Atlântida, Shangri-La e Lemúria. Lemúria. São elos perdidos que não voltam mais? São nações que deixaram um grande legado. E que no qual deixaram um grande conhecimento. É muito provável, quando as marés, os mares abaixarem ou se deslocarem para outros lugares, nós iremos conhecer um pouco os vestígios dessas civilizações. Não, dessas civilizações que hoje estão submersas nas águas dos mares. Mas existiram, fizeram parte da nossa história e deixaram um grande legado. Muitos dos Atlântidas saíram do seu local de origem, foram para o Egito, até mesmo a América do Sul e a América do Norte. O povo egípcio e toda a sua cultura espiritualista, os xamãs, todos eles herdaram isso da cultura de Atlântida. Mas ainda nós descobriremos muitas coisas. Alguém quer colocar alguma coisa? Pergunta, Cito. Sou Sérgio, ele vai ajudando vocês a trabalhar no lar? Sim, desde o início. Já saiu trabalhando. Já chegou trabalhando, melhor dizendo. Chegou trabalhando. Faz parte da equipe espiritual. Continua dando passe, continua dando assistência, continua ajudando, continua orando, continua motivando a muitos, encorajando e fazendo parte desta equipe. Como sempre ele fez. Ele sempre fez, assim iria continuar no mundo espiritual. Então, que ele ficou na UTI, por exemplo, foi o quê? Foi um tempo do desenlace dele, Silvia. O seu pai não se encontrava mais ali. Havia sim algo que o segurava, né? Havia alguns cordões que o qual segurava, mas ele já não estava naquela realidade. Então ele não sentiu todo aquele processo. Ele não estava preso ao corpo físico mais. Magneticamente os cordões se elasteceram entre perispírito e corpo físico, até mesmo pelo processo espiritual dele, né? E automaticamente aquele dia que você foi visitar junto com o Eduardo, ele disse ao Eduardo que estava muito bem e que agradecia a todos, né? Ele agradecia a todos, todo o carinho, né? Todo o amor, toda a vibração, e que aquela vestimenta já seria desligada.
já seria desligado. Isso por mérito dele, trabalho dele, dedicação dele, esforço dele, somente dele, de mais ninguém. Então era uma realidade que ele vivenciou, que ele compreendeu, que ele praticou. Então automaticamente o mesmo Sérgio daqui vai continuar no mundo espiritual ainda com uma capacidade maior, porque já não possui mais o corpo físico. Então já saiu, chegou ao mundo espiritual trabalhando, tendo consciência. Seu pai teve consciência, ele saiu de forma consciente. Só nos últimos instantes é que vai apagando as memórias físicas, e aí entra numa outra realidade, mas já teve consciência do próprio processo. Muito rápido, muito rápido. De um dia para o outro, é como se ele tivesse adormecido, né? Aquele momento no qual o Eduardo sentiu, ouvindo o que ele dizia, já era o momento derradeiro. Aí ele apagou, foi apagado, porque houve todo o desenlace, e no outro dia seguinte ele já tinha consciência de tudo e já estava trabalhando. Era um homem saudável, psiquicamente, né? Já tinha consciência do próprio processo e do seu papel como cristão. Então vamos trabalhar, vamos à luta. Tem muitos que sofrem. É sempre o que ele fazia, não é? Vamos trabalhar. A dor, para a dor não tem tempo, né? Nós precisamos apaziguar a dor daqueles que sofrem. Só um momentinho. Alguém perguntou aqui, Fabiana? Aqueles pacientes que estão no UTI, totalmente desligados, mal, sedado, o espírito está ali? Alguns sim, no processo expiatório, alguns sim. Uns têm até medo de sair do corpo. É como eu vou usar simbolicamente a caverna para o homem primitivo. A caverna para o homem primitivo servia o quê? De abrigo. Eu tenho medo do desconhecido. Então o corpo, muitas vezes, é o abrigo para o espírito, que tem medo do desconhecido, medo do que vai ter que enfrentar. Como também, filho, o desprendimento do sono, quando muitas pessoas que adormecem, elas não conseguem sair do corpo, por medo, ficam aprisionadas ao seu corpo. Né? São pessoas que às vezes acordam cansadas, fatigadas, porque realmente não se reabasteceram espiritualmente. Ou às vezes não saem do corpo por medo do obsessor. Sim. Então o corpo ainda, infelizmente, serve de abrigo para nós que somos tão grandes. E na verdade o abrigo maior que nós deveríamos ter era o nosso conhecimento e a nossa vivência espiritual. Esse é o maior abrigo, é o maior porto seguro. Só um momento. A pessoa encarnada era uma pessoa prestativa, como o ali, prestativa, que se envolvia com todo esse processo de religiosidade, de espiritualidade. Ela desencarnou e está se dizendo que ela continua trabalhando. Sim. Mas e se ela se reencarnou e ela volta como uma criança? Olha só, existe o processo reencarnatório e poderia acontecer sim, ela desencarnar e logo reencarnar. Sim, claro, poderia acontecer, né? Existe. Então ela vai continuar trabalhando aqui no planeta Terra. Aquele que aprendeu a servir, ele vai trabalhar em qualquer realidade. Ele vai continuar servindo, seja na vida material, seja na vida espiritual, aonde ele estiver no universo. Ele quer servir, ele quer ser útil. Mas uma criança participar simples de alguma coisa leva no mínimo 15, 20 anos. Né? E nesse período há uma letargia, há
aquele processo? Primeira coisa, o processo de reencarnação, ele não é tão simples para a gente, talvez 2, 3 minutos, colocar todos os fatores do processo da reencarnação. Mas de um modo um pouco mais grosseiro e mais simples, eu poderia dizer ao senhor que o processo da reencarnação, as suas memórias, elas ficam adormecidas. Você tem uma vaga lembrança do mundo espiritual ou de vidas passadas. É uma vaga lembrança. O processo de reencarnação também lhe impulsiona para que você possa desenvolver outras habilidades, através de outras profissões, através de outras culturas, através de outros conhecimentos. Aí entra o quê? Entra as virtudes que no qual você adquiriu. As virtudes que no qual você adquiriu, elas não se perdem. Se você souber aproveitar do conhecimento que você já tem, né, da experiência nova que está ocorrendo, para fazer o bem, você vai continuar servindo e fazendo bem, por mais que você não tenha lembrança das suas outras existências. Mas um homem de bem que adquiriu caracteres do bem e do amor, em qualquer ocasião ele vai continuar servindo, ele vai continuar fazendo o bem. Se você pegar uma criança de 6, 7 anos, né, e comparar a outras crianças, cada uma vai ter a sua particularidade. E você vai perceber que por vezes há crianças que têm particularidades diferentes de outras, e isso fica nítido. Às vezes tem crianças que são extremamente altruístas, nobres em virtudes. Então é um espírito nobre. Há crianças que não trazem essa nobreza, não trazem ainda essas virtudes, né? Então é nítido a gente observar as crianças e perceber nelas as suas tendências viciosas e também perceber nelas as suas virtudes. Ok? Eu vou encerrar, eu vou deixar a senhora colocar. Pode passar para ela, já foi respondido. É chocante para a gente não estar preparado quando desencarna, chegar do outro lado. Olha só, é como uma veste nova. Nem sempre você vai gostar da veste nova, mas você vai ter que se adaptar àquela veste nova. É igual você ganhar um tênis novo. Um tênis novo, muitas vezes, ele vai te machucar para você se adaptar a ele. Eu estou usando essa terminologia para você entender que vai depender de indivíduo para indivíduo. Vai depender de cada um de nós. Daquilo que você crê, daquilo que você acredita, daquilo que você vivencia. Então, para uns é um tormento, para outros não. Né? Outros nem perceberam que desencarnaram. Para outros é uma libertação, mas para a maioria ainda é uma libertação. É um sinônimo de libertação. Mas tem muitas coisas ainda que no qual nos aprisiona. Por exemplo, o medo é um deles. A falta da vivência espiritual, a falta da compreensão do mundo espiritual, de você exercitar isso, se preparar para essa realidade, né? Porque muitos vivem como se não fossem desencarnar, né? Vivem de tal maneira sem pensar que vão desencarnar, quer dizer, não se preparando para a vida futura. Aí sim você vai gerar um sofrimento mesmo, porque nenhum conhecimento vai lhe dar refúgio a não ser o espiritual. Porque na carta que eu recebi, a filha diz assim, no começo foi difícil, mas aceitar é bem melhor. Mas o difícil é para toda a adaptação, né? Se você for para um país novo, diferente, e for fazer um intercâmbio, o sol que nasce no Brasil não é o mesmo sol que nasce em outra parte do planeta. Eu não estou dizendo que o sol do Brasil seja melhor do que de outra nação. Na verdade é uma questão de adaptação da comida, do meio,
né, das características de uma nova realidade, de um novo processo. E tem uns que se adaptam mais de forma mais rápida, outros menos, e outros nem acabam se adaptando e nem percebendo onde estão. Então nós precisamos compreender que nós somos cidadãos do universo. Então eu preciso dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Eu tenho que ter um pé no mundo carnal, porque vocês estão encarnados, e um pé no mundo espiritual. Né? Por quê? Porque nós precisamos entender que nós somos espíritos temporariamente presos a um corpo físico, que uma hora nós vamos deixar essa veste. Então, se eu passo a compreender, se eu passo a vivenciar as coisas espirituais, me preparando para a vida futura, o que eu estou fazendo? Tendo um pezinho para o mundo espiritual. O que eu posso dizer a você é que para uma grande maioria, uma grande parte dos encarnados, dos espíritos que vivem na atmosfera do planeta Terra, não tem um conhecimento nem a vivência espiritual. Não tem a vivência espiritual e não tem o conhecimento. Por isso sofrem. Sofrem por apego, sofrem por uma série de coisas. Mas a partir do momento que nós nos educarmos, fomos educados para as questões espirituais, para os questionamentos espirituais, e não aceitar por aceitar, mas tentar buscar a luz da observação, da razão, né, do entendimento, da vivência, nós estaremos nos preparando para essa realidade espiritual. O que vocês fazem aqui hoje, querendo ou não, é se preparar para essa realidade que um dia vai acontecer. Um dia nós vamos ganhar a passagem de volta. Mas que possamos ter essa alegria de ter a passagem de volta e não o medo, não o pânico. Olha, eu estou com a passagem de volta. Vou voltar para minha pátria. Vou voltar para a minha realidade. Que não é aqui a nossa vida. Que não é aqui. Mas a maioria de nós ainda nós estamos apegados, presos às questões materiais. Por isso o sofrimento, filha. Por isso a dificuldade da adaptação dessa realidade que não é nova para nós. Porque quantas vezes nós já desencarnamos? Consegue contar? Nem se juntar todos os dedos de suas mãos aqui e mais as minhas, nós conseguimos contar de um único indivíduo. De um único indivíduo. Então são frequências, né? São várias porções de mil. E ainda nós não acostumamos. É que nós não temos ainda um processo consciente disso tudo. E quando nós não temos essa consciência dessa realidade, nós não a percebemos. Nós não a percebemos. Então, para nós, para uma maioria, estar encarnado ou desencarnado é a mesma condição. É incrível, mas é a mesma condição. O indivíduo não consegue perceber. Ele não consegue perceber. Por causa dessa falta de consciência espiritual. De dizer assim, opa, tem algo diferente. Né? Benedito, desculpa, mas eu precisava perguntar uma coisa. Eu perdi o meu noivo 45 dias antes do meu casamento. E eu recebi uma psicografia através de alguma pessoa que me mandou, que era para me aquietar, porque ele estava no hospital espiritual, porque ele não tinha aceitado ainda, porque foi muito brusco, foi um acidente. Isso pode ser verdadeiro? Desculpa a pergunta, porque eu fiquei com isso na minha cabeça. Olha só, as adaptações elas existem no mundo espiritual, os hospitais, enfim, o recolhimento, existe toda essa fase de adaptação. E provavelmente acredito que tenha acontecido isso com ele. Foi muito brusco assim.
Existe adaptação para tudo, né? Na nossa vida tem adaptação, quando você vai começar algo novo. Então tudo tem essa adaptação. Agora, para aquele que busca um pouco do conhecimento e da vivência, ele se adequa melhor. Ele se adapta melhor à realidade que no qual vai anteceder, que vai ocorrer. Quando vocês vão viajar ou vai fazer um intercâmbio, não se costuma, pelo menos, estudar os lugares que você vai, a comida, o ambiente, o transporte. Não se faz isso? Ou não é isso que se faz? É o que nós fazemos no mundo espiritual quando nós temos a oportunidade de visitar planetas melhores do que o nosso. Então nós temos sim aulas, temos orientadores que nos instruem qual é o ambiente, qual é a condição, como funciona, como nós temos que nos portar. É a mesma coisa, né? Quando você vai fazer uma excursão com as crianças, você vai dizer às crianças: olha, ali não pode correr porque tem perigo, tem assim, tem assado. É a mesma questão. Aqueles que procuram se adequar e se adaptar a essa nova realidade não sofrem tanto, né? É mais rápido. Agora, aqueles que não conseguem se adaptar à nova realidade, ou não procuram, não se esforçam, acabam sofrendo. É igual você falar de dor emocional. Uma dor emocional, ela é diferente de uma para a outra. Por que ela é diferente? Porque cada um tem uma forma de administrar suas emoções. Então, de repente, aquele indivíduo que passou por uma experiência difícil, né? Em 2, 3 meses, ela normalizou. Tem outros que demoram anos para resolver, anos. Então, isso vai de indivíduo para indivíduo. Agora, todos nós somos capazes? Sim, todos nós somos capazes. Não quer dizer que o fulano é melhor do que eu. Todos nós somos capazes. Todos nós somos deuses de uma grande capacidade. Jesus nos abençoe hoje e sempre, e que nós possamos buscar a nossa verdadeira felicidade.